Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. Nesse programa nós vamos conversar com um especialista numa das áreas mais importantes para uma rede franqueadora ter sucesso, a área de treinamentos. Para falar sobre o assunto, ninguém mais do que o Leonardo Marchi, que é um dos fundadores da Praxis Education, né, Leonardo? Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu espero que a gente possa transmitir muitos desses conhecimentos para quem está assistindo o programa. Obrigado a vocês pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Me diz uma coisa, treinamento, qual que é a relevância real desse ponto dentro das redes franqueadoras? Hoje, para poder fazer ter um bom resultado na sua franquia e na sua rede, você precisa ter um alto nível de atendimento aos clientes para poder vender e atingir os seus resultados. O cliente hoje está cada vez mais exigente, então você precisa ter a sua equipe preparada para atender as expectativas desse cliente. Para isso, você tem que treinar a sua equipe. Mas isso é uma realidade de metrópole como São Paulo ou uma realidade de Brasil? Porque a gente vê que, viajando pelo Brasil, a gente tem diferentes graus de exigência dos clientes, até mesmo da gente. A gente, por exemplo, que está em São Paulo, é muito mais intolerante com a falta de serviço em outros estados do que aqui. E eu imagino que quando os outros estados, né, gente de outros estados venham para cá, até se surpreendam com o grau de serviço, de atendimento. Então, falando de treinamento, isso é uma coisa que é dirigida a um determinado mercado ou é algo que tem que ser realmente colocado para o Brasil inteiro? Isso é algo que tem que ser colocado para o Brasil inteiro. Por quê? Falando de comportamento de cliente em termos regionais, ao passo que aqui em São Paulo a gente tem um nível de exigência maior em termos de prestação de serviço, quando você vai para outras cidades, essa exigência ela muda. Por exemplo, o cliente exige que você o conheça, que você o trate com uma certa proximidade, até por ser uma cidade menor. Então, o que muda é o tipo de exigência, mas hoje é fato que todos os clientes estão aumentando a sua expectativa quando visita uma loja. Só muda o nível que isso acontece de cidade para cidade. Olha que interessante. Então, você está falando para mim que quando você vai dar treinamento para uma rede de franquias que está espalhada pelo Brasil, você vai ter conteúdos, formas e direcionamento diferente dependendo do estado? O que acontece? A linha mestra tem que ser uma só, porque ela é ligada à estratégia. O que a gente tem que se adequar ao formato e à linguagem local. Então, eu não posso, por exemplo, chegar falando muito forte, por exemplo, de consumidor multicanal que acessa internet, acessa smartphone, para uma rede que, por exemplo, o cliente não é a realidade esse tipo de cliente para eles. Exemplo, a gente faz um trabalho para uma rede de autopeças que o grande cliente deles não tem esse comportamento. Então, se você falar, olha, o cliente tem um comportamento que acessa a internet, depois vai na loja, ele vai falar, não, mas isso não faz sentido para mim. Então, você tem que adequar isso ao negócio e adequar isso às cidades. Mas a linha mestra tem que ser uma só. Porque ela é ligado à estratégia da rede. Porque nós estamos falando aqui de um alinhamento com o que você quer para os seus clientes em termos de experiência da marca. Qual é a experiência que eu quero prestar para o meu cliente quando ele entra num ponto de venda da minha marca? Isso tem que ser único. E aí, conforme você vai para as outras cidades, você tem uma certa flexibilidade. Mas essa linha mestra não pode ser quebrada. Quem escolhe empresas de treinamento especializadas para treinar suas equipes são pessoas, são líderes que já pensam diferente, que já têm uma visão diferente de atendimento, de qualidade, de atenção? Sem dúvida. As pessoas que contratam especialistas em treinamento estão muito preocupadas também com a qualidade do aprendizado, não só do treinamento. Deixa eu explicar. Ninguém melhor do que um técnico, por exemplo, de higiene de uma empresa de alimentação para falar sobre isso para uma equipe de restaurante. Porém, será que essa pessoa técnica vai ter didática para fazer a pessoa entender? Então, o nível de aprendizado, ele para num determinado nível. Quando você contrata um profissional de treinamento, o que essa pessoa sabe fazer? Essa pessoa sabe, dado um conteúdo que ela pode não ser especialista, mas ela pode estudar, ela é especialista em pegar aquele conteúdo e multiplicar ao máximo, aumentar o aprendizado do participante que está na frente dele. Então, ela tem uma técnica, tem uma didática, tem ferramentas para poder
maximizar esse aprendizado, mais do que o técnico que conhece 100% do conteúdo. E aí nós estamos falando de técnicas de andragogia, que é entender como o adulto aprende. Porque o adulto, ele aprende pouco se você colocá-lo numa sala e começar a falar. Esse nível de aprendizado vai ser 10%. Ele aprende por vivência, por Exatamente. experiência. Você, como já tem vivência, você precisa falar, você precisa participar desse conteúdo. E aí você, como se fosse uma brincadeira, você vai aprendendo mais. O instrutor especialista em andragogia e facilitação de grupos sabe disso e usa essas técnicas. E aí ele maximiza o aprendizado da pessoa que está na sala de aula. Então, a pessoa que contrata um especialista para treinar sua rede de franquia está preocupado com o quanto de aprendizado essas pessoas vão levar para casa. Mais do que fazer um treinamento para cumprir tabela ou porque a rede está demandando, está reclamando que não tem treinamento. Então, é um nível acima, realmente, de preocupação com o aprendizado, com o cliente que vai receber um melhor atendimento e etc. Leonardo, e na hora que você sai para o treinamento, para treinar essas equipes, existe algum preparo anterior que você tem que ter, algum cuidado antes do treinamento? Então, treinar, sei lá, os gerentes, os diretores, os empresários, tem algum processo, algum ritual para que ele tenha mais eficácia? Existe uma metodologia de treinamento que deve ser seguida, que ela basicamente consiste da seguinte forma. Você tem que levantar as informações, você tem que conversar com várias pessoas, tanto na franqueadora quanto nas franquias. Você tem que visitar os pontos de venda para saber o que acontece na prática. É muito ruim a gente ir para um treinamento e a pessoa que realmente atende o cliente no dia a dia ouve e fala assim, poxa, mas isso não tem nada a ver com o que eu vejo na prática. Então isso é um problema que a gente tem que evitar. Como você evita? Vá visitar franquias, converse com franqueados, converse com gerentes de loja, converse com vendedores. O que acontece aqui de fato? Então isso é uma coisa que não pode ser negligenciada. Tem que conhecer o que acontece na realidade. Sabendo o que acontece na realidade, aí você vai desenhar um treinamento. Preocupado com todas essas ferramentas que a gente falou, de como o adulto aprende, quais atividades que serão mais eficientes, qual é o público, vai ter uma apresentação em PowerPoint, vai ter um filme, vai ter um estudo de caso real, onde as pessoas vão ter um desafio real, porque isso também ajuda muito. Então aí tem o desenvolvimento do treinamento. A partir daí você passa por uma validação do cliente e mostra o porquê que você está usando aquelas ferramentas. Tudo isso aprovado, você tem que fazer um piloto. Porque sempre quando você vai para um treinamento real, acontecem coisas que podem não ter sido previstas. E aí você faz esse piloto, faz esse último ajuste, e aí você está apto para fazer um treinamento de qualidade. Então tem todo um ritual que a gente tem que seguir. Muito bom. Leonardo, muito obrigado pela entrevista, ótimas dicas. Espero ver esses treinamentos em breve para testar um pouquinho aí do que vocês estão falando. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Bem, o Bastidores do Franchising fica por aqui, a gente se vê num próximo programa. Até lá.